Ele é advogado, especialista em direito do trabalho, também é professor de direito em 4 universidades. No entanto, Cristiano Carrilho escreveu um livro sobre saúde mental e os direitos dos pacientes mentais. Cristiano, bom dia. Bom dia, Eliana. É um prazer estar aqui com você, né? Agora, explica pra gente. Um advogado escrevendo um livro, mas um livro sobre saúde mental. Por quê? Olha, Eliana, na verdade, saúde mental interessa a todos nós, independente de você ser advogado, médico, psicólogo, assistente social. A ideia foi justamente a gente proporcionar uma leitura que fosse uma leitura reflexiva. A partir do momento que nós pegamos o tema saúde mental e, juntamente com 15 coautores, desdobramos em 15 pontos de vista a questão da saúde mental no ponto de vista do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, da psicologia, da filosofia, da sociologia, porque a questão da saúde mental merecia uma leitura, um estudo interdisciplinar, ou seja, ele transcende a esfera da medicina, transcende a esfera do direito e se interrelaciona com vários ramos do conhecimento. Até onde vai a responsabilidade da família sobre o paciente mental? Porque hoje, embora o governo tente acabar com os manicômios, com os hospitais psiquiátricos, ainda existem alguns e muitos pacientes acabam internados. E esses pacientes deveriam ser de responsabilidade exclusiva da família ou deveriam realmente estar numa entidade, num hospital psiquiátrico? Os esforços que têm sido implementados pelo governo, eles são no sentido de fazer uma reforma em todo esse processo, porque os manicômios e os hospitais de custódia e tratamento se transformaram em verdadeiros depósitos humanos. E a família, ela aceita conviver com um deficiente físico, mas não aceita conviver com um deficiente mental, né? Então, a partir do momento que aquela pessoa causa um transtorno, o portador de transtorno mental, ele causa um transtorno para a família vira as costas, né, a este cidadão. Daí o Estado tem a missão de tutelar os interesses desta pessoa, deste cidadão, que tem plenos direitos e garantias constitucionalmente assegurados. Mas o grande rival do portador da alienação mental, por incrível que pareça, não é o Estado, é a própria família que abandona o seu ente, né? Por uma questão de preconceito, por uma questão de comodidade. Ninguém quer se dedicar ao portador de alienação mental. Cristiano, aqui no livro Saúde Mental e o Direito, você apresenta-se soluções ou há uma expectativa, uma busca, um sinal para tentar resolver essa situação? Na verdade, existe uma legislação, a Lei 10.000, a lei agora me foge o número, né? São muitas leis, mas existe já uma legislação específica sobre esse tema, mas que ainda carece de discussões, de reformas. E aí a proposta do livro é também discutir o tema para que o próprio Estado comece a repensar numa outra alternativa. Por exemplo, a legislação específica diz que a pessoa, quando for internada, tem que ser no prazo de 72 horas comunicado ao Ministério Público esta internação. Quem é o Ministério Público? O Ministério Público é o defensor da sociedade. O Ministério Público é quem fiscaliza a sociedade. E justamente este dispositivo que está na legislação, ele não traz uma sanção para quem não cumpre, né? Então é como se estivéssemos no limbo, né? Ou seja, a lei existe, mas a lei não tem um dispositivo coativo, a lei não tem uma sanção para o seu descumprimento. E é justamente isso que é abordado, um dos artigos do livro. Ele é, digamos assim, para que os profissionais comecem a pensar numa forma até de reforma legislativa em relação à parte da legislação, porque você tem um grande avanço, por exemplo, na parte do direito civil, com o advento do novo Código Civil, mas, lamentavelmente, a legislação extravagante, ou seja, a lei que está fora do Código Civil, ela carece de mais coatividade, de coercibilidade, porque a lei existe,
As intenções existem, mas não existe o principal elemento do direito, que é o cumprimento à força, a coatividade. Você descumpre a lei e a lei não tem uma sanção. Então dizer, ela é nada feita... ali acontece, nada acontece. Nem tão pouco com a família que tem a sua responsabilidade e não assume, nem tão pouco com as instituições ou com o que representam o Estado, que representam o governo. Exatamente. E aí chega o papel, assim, evidentemente que também temos que falar das experiências positivas em relação à reforma manicomial, né? Então, o que é que tem? O atendimento deve ser preferencialmente ambulatorial. O Brasil, ele e o Conselho Federal de Medicina, eles começaram a adotar a Declaração Universal dos Portadores de Alienação Mental desde 94 aqui no Brasil. Ou seja, se dá um tratamento evitando o internamento, porque o internamento torna o paciente crônico e transforma a instituição num depósito humano. Então, dependendo da gravidade, os centros de atenção psicossocial irão tratar o doente de forma ambulatorial, seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da gravidade do distúrbio. Cristiano, você é a favor, você concorda, por exemplo, do que você acabou de falar, de ter esse tratamento apenas ambulatorial? Quer dizer, vai se analisar caso por caso. Casos que necessitem ser internados e casos que o paciente fica em casa e toda semana, ou a cada 15 ou 20 dias, vai estar no ambulatório. Esse é também o seu pensamento? Eu, após pesquisar sobre o assunto, ver a visão dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionais, dos psiquiatras, eu comecei a perceber que este é o melhor caminho, porque muitas das pessoas que são colocadas no manicômio, ou que não é mais manicômio, diga-se de passagem, o nome é Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, porque o nome manicômio ficou pejorativo. Então, o que acontece? Você percebe que essas pessoas, às vezes, são distúrbios de alcoolismo. São pequenos distúrbios que poderiam ter tido até um acompanhamento psicológico e se chega ao exagero de trancafiar estas pessoas. Quer dizer, o tratamento, na realidade, seria outro. Com certeza. Mas a pessoa é jogada ali... Quer dizer, e aí acaba se misturando, vira o coletivo, não o individual. Exatamente. E a grande missão dos centros de atenção psicossocial, e aqui no Recife nós temos em número de 5, né, é justamente evitar este contato com a instituição decadente, com a instituição que nós sabemos hoje que o Sistema Único de Saúde, ele precisa de reformas, ele precisa de um grande investimento por parte do Estado, porque a saúde do Brasil está na UTI. E a partir desta visão, ou seja, não se colocar o paciente internado de forma crônica, né, porque aí, ao invés de curá-lo, você irá apenas colaborar para que esse distúrbio permaneça até o final dos seus dias. No final dos seus dias. Bom, Cristiano, você escreveu esse livro, teve aí a parceria, né, de outras pessoas, e você já está pensando num segundo, porque eu sei que você colheu vários, tem muita coisa, você fez uma pesquisa grande, né, e já está pensando num segundo livro. Eu sempre fico assim, porque quando um ficar pronto, né, e é lançado, né, sai da teoria, sai da gaveta e realmente se concretiza, eu já fico pensando assim, existe um segundo trabalho, a sua preocupação vai muito mais além do que esse livro, né? Então, o que você está fazendo? Com certeza, Eliana. Na verdade, a ideia do livro surgiu para se resgatar o nome de um dos maiores psiquiatras forenses aqui do Brasil, da América Latina, que é o Heitor Carrilho, que fundou o primeiro manicômio judiciário no Brasil, em 1921. E a partir da proposta de Heitor Carrilho se começou a discutir, o manicômio foi fundado no estado do Rio de Janeiro, e a partir de seu empreendedorismo, se começou a construir outros manicômios em todo o Brasil, né? Então, a proposta do livro foi justamente se tornar público e também se refletir sobre a questão da saúde mental e o direito, e também fazer uma homenagem ao Heitor Carrilho, que foi e é meu tio bisavô, e foi o idealizador do primeiro manicômio judiciário do Brasil. Quando ele idealizou o manicômio, não foi para penalizar as pessoas que seriam colocadas no manicômio, e sim para resguardar a integridade
dessas pessoas que poderiam ser linchadas, que poderiam ser assassinadas se colocadas, por exemplo, num presídio comum, onde o seu transtorno mental poderia resultar na sua morte, digamos assim, em contato com outros presos. E evidentemente que quando a gente faz um projeto editorial, e o livro foi muito bem recebido em todo o Brasil, a editora Método é uma editora de São Paulo, nós já estamos... Está em todas as livrarias. Em todas as livrarias. Eu acho assim que vale a pena ler, porque o paciente mental não é uma responsabilidade só da família e do governo, é da sociedade, né? E sem contar que, como tem assim a parceria, tem várias pessoas que ajudaram a escrever, a compor esse livro, são opiniões, e você vê a saúde mental de ângulos diferentes, né? Então, você que está em casa, eu acho que vale a pena dar um pulo na livraria aí pertinho da sua casa, ou mesmo que seja longe, e adquirir esse livro e ler. E contribuir de alguma forma. Exatamente. E assim, dentro dos enfoques, nós temos a saúde mental no direito do trabalho, tratar da questão do assédio moral. Então são muitos enfoques e evidentemente que a gente já está começando a tratar, a proposta do livro foi pegar a saúde mental e desdobrar em vários pontos de vista, não só no ponto de vista do médico, do psicólogo e do advogado, mas no ponto de vista do sociólogo, do jornalista, né? E de outros profissionais, até mesmo do filósofo, como tem um dos artigos, fala da loucura na ótica da filosofia. E os nossos próximos projetos editoriais, que já estão aí encaminhados. Mas isso é surpresa. É surpresa. É surpresa. Cristiano, adorei receber você aqui. Você vai voltar para falar desses projetos, são surpresas, vai voltar a falar dos próximos livros. Eu queria te dar o parabéns pela saúde mental e pela preocupação que você tem com essas pessoas. Muito obrigada. Viu? Obrigado a você, Linda. E para você que está em casa e nos acompanhou até agora, né? Um bom dia e até o